Você está no podcast Aprender a Vida Inteira, um podcast que traz conteúdos de saúde, educação e psicanálise, tudo junto e misturado para suas reflexões e suas aprendizagens. Afinal, este é um local para quem quer aprender a vida inteira com pessoas interessantes, com histórias de vida, de superação, para você se inspirar e, obviamente, aprender com tantas áreas do saber. E está aqui comigo nada menos que ela, já vou contar quem é, doutora em educação pela PUC São Paulo, pesquisadora do grupo GEP, Grupo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinaridades, e do GEP, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação da Uniítalo. Professora formadora da Rede Municipal de Ensino de São Paulo e professora convidada da pós-graduação da Uniítalo. Atuou na educação básica no estado de São Paulo, no município de São Paulo, na cidade de Taboão da Serra, já foi coordenadora pedagógica no ensino fundamental, coordenadora geral da educação de jovens e adultos, assessora técnico-educacional no gabinete da Secretaria de Educação dos municípios de Taboão da Serra e da cidade de São Paulo, assistente de direção no município de São Paulo. Estou falando, daqui a pouco, secretária de Educação. Estou falando com a doutora Lislaine Carneiro. Liz, muito obrigada por você estar aqui conosco. É um A prazer. gente que se conhece há muito tempo, nos doutorados lá com a professora Ivani Fazenda, lá na PUC. Um grande prazer e uma honra estar aqui com você. É um prazer imenso estar aqui com você, receber essa energia maravilhosa que você traz para esses encontros. Obrigada. E poder compartilhar um pouco, trazer um pouco também e fazer uma conexão aqui de ideias, de práticas e de conhecimento que a gente foi adquirindo nessa nossa trajetória. Porque a educação, ela é uma pauta que eu acho que significativa. Ela tem que estar presente, não é? A educação, quando, né? Aí vem não é uma crítica, mas é um comentário. Quando ela realmente for levada a sério, nós vamos ter uma reorganização social, cultural, política, econômica imensa, porque eu acredito que ela transforma. Como você acredita também. Ah, eu que sei. Bonito, que bom lembrar disso e que bom que muitas pessoas ouçam o que a doutora Lislaine está trazendo para nós. Lislaine, a gente respeita muito as trajetórias e a história de vida de cada um. E eu queria que você contasse um pouco quem foi a Lislaine criança, como é que ela chegou a essa paixão que você demonstra logo nas suas primeiras frases sobre educação. Criança, né, vamos dizer, até uns... Eu aprendi a ler com 5 anos. E assim, a minha mãe diz que eu pegava o jornal e ia lendo. Aí ela falava, nossa, mas a neném lê, né, porque eu sou a primeira filha na família, neta e sobrinha, então era aquele paparico dos adultos em cima, né? Ali, E aí eu tô aqui resgatando a memória desse momento importante na minha vida, mas assim, eu fui criada escutando disquinhos, sabe aqueles coloridos? Lembro. E aí a minha tia Silmara, que ela é mesmo nome. Aí eu olhei e falei, mesmo nome. A minha tia Silmara, ela tem 6 anos de diferença, né? E do que eu. E quando eu nasci, ela cuidava de mim. Então tem um episódio, voltando um pouquinho, né? Quando eu falei dela, veio essa memória, que eles gostam de contar, que ela me segurava, né, pequenininha, ela tinha 6, 7, ia fazer 7. Então, eles embolavam o bebê, né, naquele cobertor e ficava aquela coisa prensada. E que ela ficava me sacudindo. E um dia eu escorreguei, caí no chão de tanto que ela sacudia.
né? E quando ela escutar, ela vai lembrar e vai rir. E a gente tem essa conexão. Então, ela sempre esteve próxima. Então, ela trazia para mim o Roberto Carlos, na época, que era, né, o cantor preferido, o rei, né? Mas era assim, o cantor preferido deles, né? E ela colocava para eu escutar, ela colocava historinhas. Então, eu amava a história do Bambi. Então, e aquela coisa do tambor quando chega a primavera. E eu amava a Malévola. E eu torcia para que ela ficasse com o príncipe, porque eu achava que ela era muito forte. E ela trazia muito mais conhecimento e ousadia do que a princesa, que não fazia nada e ficava esperando o príncipe. E eu fui crescendo nesse movimento. Então, eu penso assim. E eu falo isso, e escrevo tanto na tese de doutorado, que a minha família, ela é matriarcal. As mulheres, elas são muito fortes. Você é muito forte. E aí, essa força, ela vai sendo passada, sabe? De uma para outra, de uma maneira muito terna, dentro de todo esse movimento de transformação étnico-racial, econômica, profissional e dessa questão da valorização da mulher. Então, as mulheres de casa, porque assim, as primeiras filhas, meu pai, aí eu vou falar da minha avó paterna, né? Ela teve 4 meninos e a minha tia, que é a caçulinha. E todos os primeiros filhos foram meninas. Olha. De todos. Então, havia aquele movimento de proteção, mas também de ser a mais velha, da responsabilidade. E de ensinar a se colocar com limite, respeito, mas ter voz. Então, eu fui criada a ter voz, desde a educação infantil. Né? Então, eu fiz o prézinho com 5 anos. E o primeiro ano com 6 no interior. Né? Em Pirapora, do Bom Jesus. Já e aí adiantada, eu vim para São né? Paulo. Minha mãe já morava aqui, então tinha aquela coisa do trabalhar, todo esse movimento que nós conhecemos, né? De ter os nossos filhos, mas também de trabalhar. E aí eu coloco como personagem principal a mulher, porque sendo mulher é o que eu sei falar melhor. Porque eu tenho uma filha, e assim, é a filha única, e também é uma mulher muito forte, né? Eu admiro muito. E o meu neto tá para chegar. Opa! E aí, como é que foi essa chegada na educação em si? Então, eu sempre fui muito desafiada, ou melhor, a escolarização da nossa época, né? Anos 70, 80, 90, quando a gente sai daquela ditadura, ela sempre foi muito rígida. Então, nós conhecemos a organização, a disciplina, né? Tudo bem que no início, com um pouco de autoritarismo, mas essa disciplina foi nos ajudando a nos organizar de forma externa. Né? E o que ficou vazio? O interno. Então, eu sempre tinha, na minha essência, alguma coisa faltando. E a minha mãe, a dona Carmen, ela sempre procurou, por meio do diálogo, trazer essa espiritualidade, né, de uma forma que ela fosse traduzida em moral, mas também em realização. E aí eu fiz o ginásio, e no colegial, a minha mãe me chamou e falou assim, olha, eu percebo no teu movimento de adolescente que você gosta muito de ensinar, que você acolhe, que você é prestativa. Que tal você experimentar e fazer o magistério? Aí eu falei, mas se eu não gostar? Aí minha mãe, ela sempre deu essa abertura, né? Porque aí, eu acho que quando a gente entrar no tema, é o que vai ficar forte. É o você ter
apesar de toda a organização moral e toda a disciplina familiar, você ter voz dentro da tua família, né? E aí ela falou, que tal você fazer magistério? Eu falei, eu vou fazer. E eu fiz o magistério. Então, o meu colegial foi 4 anos. O primeiro, colegial antigo magistério, normal, que que formava é o professores, né? E depois os 3 anos, que o último, o quarto, foi educação infantil. E assim, ali eu entendi que realmente era o que eu gostava. Você sabe, Elis, você está falando e você tem esse lugar, né, de fala muito forte que ao desenvolver pessoas você faz a gente refletir e eu não tenho como não falar que a minha história se identifica muito com a sua. Porque meu pai trabalhava muito para dar o sustento, de uma família muito humilde, e aí minha mãe, né, que também ajudava, porque assim nossas mães têm essa força, né, de Isso. trabalho, de ajuda, mas ficava muito com os filhos. E eu aprendi a ler com ela, porque é das histórias, porque então, assim, a Madalena, né, mesmo junto com a dona Carmen, elas não se conhecem, mas se identificam, e é muito bonito a gente falar isso e emociona, né? Elas, de um lado e de outro, essas mulheres foram abrindo as portas para as mulheres que nós nos tornamos, porque é a nossa geração que vai para o mercado de trabalho, que cuida de filhos, Isso. é a nossa geração que abriu essa porta. Esse ponto histórico é nosso, né, na evolução e na emancipação da mulher. Mas nós também tivemos, quem conseguiu, que deu de sorte, de ter mães que deram voz. Minha mãe até hoje, menina, ela conhece todos os meus podcasts, ela assiste todos, ela é uma árdua defensora, tem essa coisa da espiritualidade. Ai, mãe, vou dar uma palestra, tô rezando por você. E não é? A Carmen não é assim também? Então, é tão bonito a gente poder saber que em pontos diferentes, nós duas, muito parecidas, né? Muito iguais. E aí você faz o magistério, conta. Então, e assim, você traz uma questão sobre a história, a nossa história, que ela é muito similar de muitas mulheres na nossa Geração. né? E assim, a minha mãe faz a mesma coisa. Ela lê jornal todos os dias, com 87 anos que ela tem, e ela separa artigos para poder somar com as minhas pesquisas. Não, a gente pergunta como é que elas conseguem ser tão atuais, né? Conhecem assuntos, é impressionante. E ela te ajuda nas suas pesquisas, os temas. Ela separa. Eu falo, mãe, mas esse eu já li. Então, mas lê, porque esse aqui tem uma particularidade. Eu fiz aqui Quantos anos ela? 87. Meu Deus do céu. Eu fiz aqui uma anotação e eu acho que serve para o que você precisa. Mas, né, dando andamento aí nessa trajetória, terminando o magistério, bem assim, no final dele, eu comecei a dar aula como ACT no estado. E aí foi o momento que eu comecei a ter contato com a questão de sala de aula, com as dificuldades de ser professor, numa rede imensa, com poucos recursos, mas uma coisa me chamou muito a atenção. O companheirismo que a gente encontra dentro da escola com os pares. E aí foi o momento que eu comecei a perceber o movimento da mentalidade de cada professor. Eu ainda não sabia naquele momento, 89, 88, que era uma questão de mentalidade que regia a diferença. Mas isso foi muito importante. Porque quando você inicia a sua carreira, aí eu acho que deve ser em qualquer profissão, quando você tem alguém que vai te puxando pela mão, você começa a desenvolver a confiança. Então, o que eu acredito? Como pessoa, e aí eu já transfiro isso e faço uma conexão com o profissional, que tudo faz parte de um processo. Então, você vai estar mais próximo do acerto ou do erro a partir dos elementos externos e internos que compõem esse processo. E aí eu agradeço e sou muito feliz de dizer que o início da minha carreira no estado, com todas as dificuldades dificuldades físicas, né? Estruturais,
que é uma rede desse tamanho, mas eu tive a felicidade de ter pares que se preocupavam com o que eu estava fazendo, né? Não só na questão de coordenação e direção. E aí você fala, nossa, mas então você foi feliz. Será que eu fui feliz ou eu estava aberta para receber tudo que eles tinham? Para me ensinar. Sem me preocupar de estar sendo minimizada naquele processo de aprendizagem. Porque eu acho que é isso. Então, quando algum professor vinha e falava assim, olha, não faz assim. Porque esse aluno já foi meu aluno ano passado e a mãe é assim. E você colhe o melhor daquela fala e você faz com que ela se torne concreta para você melhorar o que você está fazendo. Os equívocos que você coloca na sua ação. É isso que eu acredito. Então, é uma trajetória de 35 anos de carreira e eu não perdi isso. Hoje eu tenho consciência Mais do consciente, que... Não, mas eu tenho consciência do que é que acontece no comportamento que eu expresso nos momentos que eu estou construindo, produzindo, assumindo, engajando. Naquele momento, não. Era uma coisa mais interna. Era o meu movimento pessoa que ia colhendo essas benéfices. Hoje você quer dizer que você consegue fazer essa leitura. E perceber, né, com clareza, que eu acho que é isso que Ivani Fazenda, Tanto fala, né, contribui. Carl Jung contribui. Japiaçu, professor Cortella. É isso que eles trazem para nós. Quando eles falam assim, decida e vai, mas busca estratégias que você pode ter força para alinhar. E aguentar o tranco também. Né? Alinhar e não desistir. Então, é a decisão que está por trás desse comportamento que você diz aguentar o tranco. Porque assim, o que eu fui aprendendo no decorrer dessa trajetória profissional e pessoal é muito doloroso desconstruir comportamentos. É muito doloroso começar etapas novas, processos novos, mas é uma dor que ela depois, quando você vence aquelas etapas, que você chega e alcança o que você planejou, você tem uma satisfação que torna você forte. Né? Então eu entendo assim, o não desistir é a estrutura que você tem. E aí eu vou trazer 4 eixos. Por favor. Ou 4 dimensões. Para a gente entender, porque você fala de um lugar, né, que a gente conversou um pouquinho, dessa mentalidade de aprendizado para o poder de decisão, né? E até de manutenção da decisão. Né? Isso. Então, como é que é isso? Então, para ir trazendo clareza para a fala, eu vou trazer as funções mentais que eu acho que são indispensáveis quando eu resolvo decidir. Olha só o que essa mulher vai falar, gente, prestem atenção, né? As funções mentais que são indispensáveis quando eu resolvo decidir a minha vida ou decidir por algum caminho na minha vida. Da né? minha vida. E aí eu tomo Jung de novo, Jung. porque né, ele consegue falar da espiritualidade e da intuição de uma forma que a ciência... Tá tentando ir atrás ainda, né? Mas ele vai trazendo, né, dentro de todo esse, na psicanálise, da psiquiatria, ele vai trazendo casos e ele vai falando, olha, é sobre isso que eu estou falando. E aí eu acho assim, nós duas, no decorrer da nossa trajetória, nós fomos aprendendo a descartar o bom senso quando a gente está conversando e trazer realmente fatos, estudos, para que a gente possa contribuir com outras pessoas. Como é que eu vou dizer?
expressões, falas, comentários, argumentações que elas surgiram de base. Porque quando a gente está falando, a gente tem um pé no chão de que aprender é a vida inteira. Então, hoje eu estou falando de um conhecimento que ele ainda é muito raso, mas eu vou aprofundar mais. Eu vou ser melhor a cada encontro futuro, né? Mas o agora, quais são essas funções? O pensamento, a intuição, a sensação e o sentimento, que a professora Ivani traz como competências quando ela trata da didática. Então, na educação, e aí, voltando... Repete para mim, a sensação... É a sensação, o sentimento, a intuição e o pensamento. Quer dizer, tudo são 4 funções que a gente tem, né, no processo de aprendizagem para tomar decisão. E que essas funções, elas partem dentro da característica da nossa personalidade, que ele chama de psique, né? Que seria a nossa mente, nossa alma, nossa essência. Nosso corpo. Ele fala que cada uma dessas funções, elas se expressam ou pela introversão ou pela extroversão. Um exemplo, hoje eu sei isso de mim. Por quê? Desde 2020, não teve mais como escapar, 2019, eu comecei um processo de autoconhecimento, e do autoconhecimento, o que eu consegui conquistar com um pouquinho de clareza, aonde é concreto o autocuidado que eu estou conseguindo garantir e a autorrealização, quando eu estou decidindo algumas coisas, né? Então, um exemplo dessas funções e dessas atitudes. Quando eu estou pensando, Silmara, eu sou introspectiva. Okay. Quando eu estou aprendendo, eu preciso me recolher. Eu preciso estar comigo mesma para poder aos poucos ir desvelando e entendendo a profundidade do que eu leio por meio dos seus livros, dos seus textos, o quanto isso contribui ou não com o que eu já tenho de conhecimento. Então eu sou bem introspectiva no pensamento. Mas quando eu falo, quando eu trago o sentimento que aí o jeito que eu me expresso, o jeito que eu me coloco no mundo, o jeito que o meu corpo se apresenta, eu sou extrovertida. Então eu gosto de rir, eu gosto de cantar, eu gosto de brincar, né? Então é isso que ele traz. Quem é você? Né? E aí eu já vou engatilhar com a questão do currículo ou da questão da educação. Porque assim, educar é uma coisa. Paulo Freire, quando ele dialoga conosco por meio dos seus livros, textos e palestras, ele traz, para mim fica, o que é educar? É você, porque ninguém educa ninguém. Uhum. Então, o que é esse movimento de ensinar, de intervir? É você tirar o melhor do outro, aquilo que está latente nele, que ele tem ali guardado, que nem ele sabe que está lá, e você motivar e trazer para fora. Ele fala muito sobre isso. E quando você trouxer para fora, apresenta para ele possibilidades para que ele possa produzir, para que ele possa se encontrar nesse processo de aprender, para que ele possa se identificar, para que ele possa se fortalecer. Então, quando eu volto para o currículo e para a educação, hoje a minha preocupação neste momento da minha vida são os professores. E aí... Que é um lugar que a gente está chegando de uma maneira brilhante. Eu trago para você uma passagem de Mateus, que é o nosso livro sagrado.
vamos dizer assim, sagrado de forma mundial, universal, espiritual. O mais que é o que a lindo do gente... mundo, né? Tá lá em Mateus tá assim, quando ele fala, Jesus ensina a parábola da árvore e dos frutos dessa árvore. E aí eu gosto de dizer assim para os professores, quando nós estamos conversando nas formações: ninguém dá o que não tem. Então, como é que o professor ele vai expressar práticas se ele não praticou, se ele não vivenciou? E aí eu lembro da Ivani de novo, falando para nós: quando você decidir, experimenta tudo que você propor. Sente no teu coração se aquilo é bom, se é difícil, se é fácil. E aí você leva pro outro com o seu melhor. Porque aí você tá seguro e realmente vai o seu melhor. E se ele estiver pronto, ele agrega. Se ele não tiver, você instiga, motiva, interage. E é isso. Isso que eu acho que tá faltando. E aí, Liz, como que você faz, né? Assim, traz aqui para uma coisa tangível, essa intervenção educacional interdisciplinar. Me dá um exemplo de uma formação sua, Olha, por favor. eu vou trazer uma experiência recente. Tá. Nós tivemos agora, na Rede Municipal de São Paulo, a 11ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil, que foi da semana do dia 23 a 3, 4, 5, 6, 7, de julho. Tô próximo mesmo, né? E eu tive a felicidade, por meio da Secretaria da Educação, de fazer a formação em 5 DREs diferentes. Bastante, né? E assim, eu sou a mesma Liz, a proposta de PowerPoint, de conteúdo era o mesmo, mas, Silmara, em cada encontro... É um encontro. É uma riqueza de detalhes e de experiências que essas professoras trouxeram para minha pauta. Porque qual foi o contexto desse ano? Né? Qual foi o tema desse ano? Contextos de aprendizagem. E aí eu trazia, né, dentro ali do conteúdo, ia buscando delas, porque eu acho que é assim, ó, isso eu fiz no processo de pesquisa do doutorado com uma quarta e uma quinta série, com crianças de 10 e 11 anos, e hoje eu faço com os professores. Eu trago a proposta e falo assim: eu preciso chegar neste ponto. Como que eu chego lá? Qual é a opinião de vocês? O que vocês acham? E aí elas vão trazendo como elas fazem. Aí eu vou entrando com a parte teórica, eu vou entrando com o conteúdo. Quer dizer, e eu vou parte entrando do aprendizado, né? com o desafio. Então, você parte das experiências da pessoa para você fazer uma conexão da prática com a teoria. Que é isso que é o difícil. É isso que é difícil na sala de aula, muitas vezes, né? Porque você está lidando com várias personalidades diferentes. E aí Perrenot fala assim para você: não é para você fazer um plano de aula para cada um. Você tem que pensar num plano de aula, um plano de proposta, um plano de formação que abarca a maioria. É isso, porque é um espaço coletivo, né? Nós não estamos trabalhando só no individual, a gente está trabalhando com um coletivo. Escola é um espaço coletivo. E aí chega um aluno que tem uma necessidade de uma educação específica, especial. O professor fala: mas eu não sei o que fazer, essa não é a minha formação. E aí eu gosto de compartilhar. E você tá com um desafio na sua frente. Eu não tenho a resposta para isso. Receita pronta não existe na educação. Existiu na tua época? Não. Não existe na minha. O que nós podemos fazer juntas?
Aí vem o trabalho em conjunto. Vamos conversar? Vamos... Como ele é? Ah, não sei. Vamos descobrir como ele é? A mesma coisa com o professor. Nossa, aquele professor, gente, ele é péssimo. Ele não conversa com as crianças. Mas qual é a história desse professor? É isso que tá faltando. Eu vou trazer um exemplo para você. Porque às vezes a gente tem uma teoria do descarte, né? Vai descartando. E sequer consegue arrumar um pouquinho do processo, não é, Liz? Nada. Você simplesmente descarta. E às vezes só de uma escuta, você está propondo uma escuta, o professor Nilson Machado, muito amigo da professora Ivani Fazenda, ele fala assim que a teoria é a capacidade de nos ajudar a olhar e ver. E eu levo isso para a vida. Quer dizer, eu estou olhando, mas eu estou vendo essa pessoa mesmo? Eu estou olhando o que está por detrás, qual que é a sua história, como é que ela... Sabe? Isso. E você está trazendo exatamente isso. Quer dizer, quem é esse aluno que não chega? O que a gente pode fazer? Porque se a escola é um espaço coletivo, justamente por ser coletivo, a gente precisa inserir todo mundo nesse coletivo. Nesse coletivo. Né? E aí você faz eu recuar, porque eu acho que esse que é o bate-bola, e voltar pro ninguém dá o que não tem. Se eu não tenho, qual é o meu papel a partir do momento que eu decidi uma profissão? Não estou falando só da educação. Qual é o meu papel? É estudar. É buscar respostas. É ser buscar melhor parceiros. nessa profissão, né? Ser o melhor que pode É o ser o melhor. Você entendeu? Então, eu acho que assim, eu não sei qual foi o momento da formação do professor. Eu não sei qual foi o momento. Porque às vezes eu, sabe, tento buscar na minha memória, na minha lembrança. Quem diz que você tem que caminhar sozinho? Quem diz que você tem que saber todas as respostas? Esse é o movimento da avaliação formativa. Você tem uma meta. Você não alcançou essa meta, você vai se debruçar nessa meta e falar o que faltou. Você vai buscar, e aí acho que aí é a nossa obrigação. Isso é obrigação. É não deixar aquele resultado emergir por ele mesmo. Se ele existe, você tem que dar uma resposta para ele. Isso é em tudo na vida. Então, se você tem um aluno que ele é um aluno que ele necessita de uma educação especial dentro do contexto que você trabalha, e aí eu vou trazer um elemento que nós trabalhamos na formação, que é o espaço. Do que espaço eu estou falando, Silmara? Espaço físico? Sala de aula não é espaço físico. O que é a sala de aula? A sala de aula é o dar e receber. Você está entendendo? É isso que eu quero quando eu estou dialogando, compartilhando, que o professor entenda. A sala de aula é em qualquer lugar que ele tenha um planejamento sistematizado e que ele tenha clareza do que ele quer com aquela estratégia. Ele tem que saber isso. Ele tem que estar claro para ele. A intencionalidade pura, né? Você entendeu? Então, que espaço nós estamos falando de qualidade? Nós estamos falando de um currículo de qualidade. E olha, estou trazendo aqui na nossa mesa. Pedagogia, todas são válidas. Todas as pedagogias. Aí eu lembro do professor Dermerval. Todas as ideias pedagógicas que vieram, né? E hoje estão aí para que a gente possa consultar, elas são válidas. O que diferencia todas essas pedagogias? A minha prática. Você sabe, Liz, eu tive a oportunidade de assistir o professor Clóvis de Barros Filho numa palestra que ele deu e ele falou uma coisa assim muito interessante. Ele falou assim, pegou um livro e falou, Dom Casmurro. Né? Aí chegou um aluno e falou para um determinado professor, por que eu tenho que ler Dom Casmurro?
Porque, daquele jeito todo, né, enfático, você vai ler Dom Casmurro porque Machado de Assis é um dos melhores autores do Brasil e do mundo, porque ele liderou, foi o primeiro a ser o membro da Academia Brasileira de Letras. Você vai buscar Machado de Assis porque você vai ver uma linguagem que você não encontra em lugar nenhum. Você vai conhecer uma época, você vai ver encadeamento de ideias, você vai ter pensamento autônomo, você vai descobrir um senso crítico, você vai brigar com o texto, você vai e volta. Esse é um professor. O outro professor. Por que eu vou ler Machado de Assis? Você vai ler Machado de Assis porque vai cair no Enem. Então, é o mesmo professor. Ou melhor, é o mesmo Machado de Assis. Mas o que muda é a maneira como você se aproxima ou como você, pela sua paixão do ato de educar, contagia. O que eu já tive aqui, Liz, de pessoas que chegam aqui e falam, olha, eu sou professora porque uma professora, porque outra professora, porque o meu professor. Então, assim, o mundo está ficando sem professores. Mas será que nós estamos tendo os professores inspiradores? Cadê esses professores inspiradores que estão se debruçando com tanto amor, né, pela sua obra, por tanta essa busca competente em si que você está trazendo para nós? Está falando de uma busca competente dentro de si, que não está mais inspirando, não é? E como é que estão esses professores? Como é que eles estão na rede pública, municipal? O que eles precisam, Liz, com a sua sensibilidade toda? Então, antes de eu entrar nesse ponto que você está perguntando, eu vou trazer só um compartilhamento. No última prova do Enem, uma aluna minha da época da tese do doutorado, ela me encontrou no Instagram e mandou assim: professora, estou indo fazer a prova do Enem. Realmente, você tinha razão. Eu vou ser uma jornalista. Ah, que linda. E porque confiança. Ela tinha essa característica de falar, de redigir textos. Eu falava, vem cá, jornalista, essa é a jornalista da nossa classe. É você ir levantando a autoestima, né, desse sujeito de direito, para que ele possa levar isso para a vida. E ela levou. E eu não achei que isso ia ficar nela. Na época, ela tinha 10 anos. Ela ficou comigo na idade de 10 e 11. Hoje, ela está com 17. E aí, ela teve o cuidado de trazer, que é como você diz. Eu escolhi a educação por causa de um professor. Ela me inspirou. O jeito dela me fez entender que isso é importante. Então, é muito gratificante quando você tem esses retornos, né? Nós temos esses retornos. Temos. E voltando na sua pergunta, em relação aos professores, qual foi a mesma pergunta? Nós falamos assim, primeiro, eu falei a importância do professor contagiar e, ao mesmo tempo, que é assim, contagiar um livro, né, até para uma leitura, e você traz assim, para além do contágio, o desenvolvimento da confiança naquele aluno. E eu digo, e aí eu te pergunto, e para isso, por que está faltando? O que está faltando hoje para os professores? Foi a minha pergunta. Então, é muito difícil você entrar nessa linha, né? Tipo, o que está faltando? O que a gente pode fazer, então? E aí eu vou por outro caminho. Lado da moeda, né? Por outro caminho. O que nós já conquistamos? O que nós já conquistamos? Então, do que nós já conquistamos, fica para reflexão o que está faltando. Então, o que nós já conquistamos? Nós conquistamos hoje um currículo específico para a educação infantil. Isso é muito bom. Um olhar para a educação especial. Nós conquistamos espaços para dialogar algumas dimensões relacionadas com qualidade. Indicadores de qualidade.
Hoje, os professores da educação infantil, da educação do ensino, Dos anos iniciais. o ensino fundamental, hoje eles discutem indicadores de qualidade. Isso é muito importante também. Se eles estão discutindo indicadores de qualidade, né, eu entendo que eles começaram a ter um olhar, uma observação, né, do meio mais sensível, mais focado. Isso a gente já está conseguindo fazer. Trabalhar projetos. Mas que projetos? Trazer do núcleo, do território, né, déficits sociais e trabalhar na sala de aula por meio de projetos. E aí quando você me pergunta da educação infantil, desde os pequenos, que hoje nós chamamos os pequenos de 0 a 3 anos, como os de 4 e 5, porque nós estamos hoje no ensino fundamental, o ensino de 9 anos. Então hoje a preocupação com os bebês, tem projetos que você fica assim deslumbrado, você vai dar a formação e as professoras, primeiro você deixa elas à vontade, porque ainda impera, e aí eu volto naquele, qual foi o momento da nossa formação que você tem que saber tudo o tempo todo, né? Elas começam a relaxar um pouco dessa questão do certo e errado e elas começam a relatar as experiências delas. E aí a gente começa a aprofundar no que pode ser melhorado. Porque não existe o certo e errado, e você sabe disso. Não existe verdade absoluta. Existe um contexto, uma situação, e existe um objetivo. Qual é o meu objetivo? Quais são as diretrizes e as intervenções que eu vou escolher para alcançar uma meta neste objetivo? Que maravilhoso. Quer dizer, Isso já está acontecendo. Mentalidade de aprendizado com poder de decisão, que são os objetivos e onde eu quero chegar com o aluno. Porque às vezes, você tem toda a razão, às vezes objetivos são reflexões e debates. É isso. Vários pontos de vista. Aliás, o mundo precisa muito disso. Muito. Né? Para daí surgirem projetos comuns. Às vezes o objetivo é outro, preciso passar numa universidade e ali tem um conjunto de possibilidades que eu preciso dar conta. É outro objetivo. Não é? Então, assim, a gente tem que ter clareza, porque às vezes me preocupa, sabe, quando a gente escuta assim, não, eu não preparo para passar no vestibular, não, prepara porque o aluno precisa entrar na universidade, mas, por favor, prepare também para olhar diferentes pontos de vista, prepare para o respeito, não é? Que é um trabalho que você tem feito arduamente, olha os seus estudos, não é? Olha quanta coisa fazendo. E você traz um livro aqui, que a gente está nos minutos finais, passou muito rápido. Sim. Meu Deus! E você traz um livro aqui que fala transformação de mentalidade, não é? Quer dizer, não sei se eu consigo mostrar aqui acho que aqui eu consigo, olha. Tá transformação ótimo. de mentalidades, né? E aí, o que você está trazendo aqui pra gente? Olha, esse livro. O ponto de... Eu vou, né, partir mesmo da minha trajetória, da minha experiência profissional. Todas as vezes que a educação me desafiou, seja em qual período, né, da minha trajetória profissional, a minha resposta a esse desafio, né, a esse percalço, foi pesquisar, foi estudar. Então, quando o primeiro aluno que tem a necessidade da educação especial chegou na educação de jovens e adultos, e eu era professora neste momento da educação de jovens e adultos, foi um baque. Eu não sabia o que fazer. E aí você olha para dentro de você e busca no repertório que você tem, já ali constituído, elementos para poder lidar com essa situação. E nessa autoavaliação, eu não tinha elemento nenhum. E aí eu vou deixar para lá? Não. Eu fui estudar. E aí eu fui fazer uma pós-graduação em psicopedagogia para poder responder aos desafios daquele momento. E assim foi. Você está me ensinando muito, desculpa te cortar, que eu queria deixar claro isso para o nosso público. Eu estou diante de um desafio, eu olho para mim. E vamos ver se eu estou aprendendo certo. Né? E aí eu olho para mim. Mas é um aprendizado mesmo, humildade aqui. Eu olho para mim, aí eu olho e penso, o que eu tenho para ajudar nessa situação? Se eu tenho esse recurso, eu não tenho. Não tive, eu vou estudar.
Eu vou olhar aquilo lá e que eu preciso aprender para contribuir, correto? Correto. E E aí você pega, reorganiza naquele momento se da sua ajusta. trajetória, se ajusta e traz esses conhecimentos novos para o que você precisa. Você começa a praticar, você começa a dialogar, você começa... que são os fundamentos, né? Da Sim. interdisciplinaridade. Você começa a registrar, você busca parceria, você começa a reescrever projetos de vida para que você consiga reorganizar a sua prática naquele momento, naquele desafio, com respostas assertivas. Tá? E assim, é fácil? Não, não é fácil. A gente não está falando de facilidade. E aí, bem no início da nossa conversa, que foi realmente rápida, eu trago a integralidade do que eu sou. O que eu sou? Quem eu sou? Fisicamente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Onde estão as minhas fragilidades? Você só consegue responder isso olhando para si. Em alguns momentos, você vai descobrir alguns pontos que realmente vão ser dolorosos. E aí você tem que perguntar para você mesma: vale a pena eu passar por esse processo? Não vale a pena? Geralmente, que é o capítulo, né, do livro, quem tem a mentalidade de aprendizagem, que é a mentalidade que traz como elemento muito forte a proatividade, ela continua. Porque a dúvida, a incerteza, ela não é um fim em si mesmo. Ela gera possibilidades para a gente continuar. E para algumas pessoas, é o fim em si mesmo. Ela é reativa, né? Ela começa a acompanhar o desenrolar da situação. Mas fica meio de trás, assim. Só acompanha. Ela não age. Acompanhar sem interferir, para ver o que é que vai dar. Não vai no protagonismo da sua própria não. vida. Entendeu? E aí eu pergunto assim, essa pessoa tá errada? Não, eu vou retomar a minha fala. Não existe certo e errado. O que eu Mas acho... não decidir também é uma decisão, né? Aí é que tá. É isso que eu ia chegar. O quanto aquilo... Qual é o grau de valor que aquela situação tem para você? Porque o não agir, o não... vamos dizer, operacionalizar uma resposta, buscar uma resposta, é uma decisão. Quer dizer, quer queira, quer não, a gente está em movimento, não é, Cris? E assim, eu acho assim, muito delicado falar sobre a mentalidade, porque os nossos pensamentos, eles borbulham a partir de vários elementos que nós ainda estamos dando sentido. Então a gente precisa organizar o pensamento e priorizar algumas questões para a gente poder saber, é isso realmente que eu quero? É por aqui que eu vou? Um exemplo que surgiu. Sabe aquele momento que você fecha toda uma formação e aí vamos fazer perguntas, né? Vocês têm perguntas para fazer para o palestrante? Então nós estamos lá 2, 3 palestrantes. Sim. E aí uma das professoras traz assim: hoje aconteceu um episódio na escola. Chegou uma criança chorando muito. E aí nós chamamos a professora. A professora leva a criança para a sala de aula, criança pequena, nós estamos falando de educação infantil, e ela deixou a criança sentada lá, chorando. Aí a coordenadora falando. E aí ela fala assim: eu fui e busquei a criança para a criança ficar comigo, para acalmar a criança. E aí ela pergunta: isso tá certo? Aí eu pergunto para ela assim: qual foi o seu diálogo com a professora?
Você perguntou para a professora os motivos dela? Você perguntou como ela estava? Se estava acontecendo alguma coisa com ela naquele dia? Porque essa situação pode ser curativa já para a próxima. Você entendeu? É um movimento cíclico. Será que ela estava Ali, realmente. ali, né? Presença. Mostrando que está faltando alguma coisa nessa conexão coordenador e professor? Né? A gente não dá o que a gente não tem. Olha. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é olhar para o entorno e ser sensível a algumas respostas. Respostas, né, Maravilhoso. comportamentais. Nossa, você está propondo aqui um olhar real, verdadeiro, humano, para, no caso aqui, no que a gente está falando, os professores, não é? E essa mentalidade de aprendizagem também para decidir melhor para os próprios gestores, que às vezes na loucura, no Sim. apagar incêndio, não estão vendo nada, não conseguem ver nada. Olha, Liz, passou tão rápido, é meio mágico, né? Meio mágico. Mas eu quero, assim, agradecer. Eu sei que você é uma pessoa ocupadíssima, numa loucura de vida, numa vida boa. Mas eu vejo assim, vejo você e falo, ela tem uma vida boa. E por sua presença aqui, pelo que você faz pelos professores, né? Pela essa disponibilidade de ter um trabalho que vai formar o professor, especialmente da rede pública, privada, privada também, mas eu sei que você pega mais na pública, mas eu sei que você também faz um pouco de muito trabalho com educação e escolas privadas, e isso é muito importante. Quer dizer, eu fico com essa, o que nós conquistamos, e talvez você está provocando aqui um movimento assim, nós estamos olhando, né? Nós estamos nos virando para eles de verdade, porque realmente a gente tem avançado em muitas conquistas e espero, Deus, que a gente continue a avançar. Muito, muito obrigado. Deixa uma mensagem para a gente aqui. O acolhimento é uma via de mão dupla. Eu acho que quando nós estamos falando de sala de aula, nós temos que olhar para todos os componentes que fazem parte dessa sala de aula. Aluno, professor, gestor é professor. Quer dizer, o inverso também é verdadeiro, né? Né? Eu estou olhando para o meu gestor, eu estou tentando ver o que ele está passando. E olha, um detalhe. Hoje nós temos que resgatar dentro desse currículo o sagrado do currículo. Nós não estamos falando de religiosidade, de doutrina, nem só de espiritualidade. Mas todos nós temos a capacidade, por meio das nossas virtudes, de construir. Qual é o espaço verdadeiro que hoje você dá para esse aluno pequeno, esse aluno adolescente, esse aluno criança, esse aluno adulto, para que ele possa expressar as aptidões dele, para que ele possa expressar as virtudes dele, né? O seu projeto está contemplando isso? Eu acho que é essa desse questão. Lugar. E você traz isso mesmo de uma maneira brilhante, porque eu falo o que falta, você falou o que conquista. E agora você traz assim, o que tem no currículo e o que eu olho, né? E eu posso olhar também essas virtudes. E falar sobre virtudes, que é um tema que acho que a gente passaria o dia aqui falando, é essencial no mundo de hoje, porque a gente está falando muito das antivirtudes e quase nada das virtudes. Liz, muito obrigada por você estar conosco. Você sabe, a gente trabalha muito por metáforas, você trabalha e eu também, mas que esse xale que representa acolhimento de tantas tribos humanas, né, que existem no planeta, da mulher, do sagrado, então ele vai te acolher muito, é o desejo do Aprender a Vida Inteira, para você seguir sua jornada e, usando suas próprias palavras, não se sinta sozinha. Muito obrigada da sua presença aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada. Aprender a Vida Inteira, com Lislaine Carneiro.